Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre sabedoria. E mais propriamente, sabedoria diante das tribulações. Nós começamos a estudar sobre esse tema a semana passada. Hoje daremos continuidade. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Sabedoria diante das tribulações, parte 2. Nós aprendemos que sabedoria significa grande instrução, ciência, erudição, saber, acúmulo de conhecimentos, ciência, qualidade ou caráter de quem é sábio, justo conhecimento das verdades. Foram várias definições que nos ensinam a respeito da sabedoria. E nós aprendemos também que a sabedoria não é apenas o conhecimento intelectual, mas a prática das coisas. Quando nós temos o conhecimento e colocamos em prática, estamos sendo sábios. Se porventura nós não colocamos em prática tudo aquilo que nós sabemos ou aprendemos, nós nos tornamos tolos. Salomão nos ensina que ser sábio não é apenas ter conhecimento, mas ser sábio, em primeiro lugar, é você colocar esse conhecimento de uma forma produtiva, de uma forma agradável, principalmente a Deus. Ele nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, nós só poderemos ser sábios se verdadeiramente temermos a Deus. O resto disso seríamos apenas tolos. Nesse estudo, nós daremos continuidade à questão da sabedoria no tocante à tribulação. Como colocar em prática os nossos conhecimentos relacionados com as nossas provações diárias, com as nossas lutas, com os nossos dissabores. Seremos sábios se colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos, principalmente da Palavra de Deus. O texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, nos diz: No dia da prosperidade, regozija-te, mas no dia da adversidade, considera, porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Esta palavra nos ensina muito que nós precisamos considerar o dia da adversidade. Porque o dia da alegria e da prosperidade, nós já nos alegramos com ele. Considerar de que forma? Devemos pensar o que significa, para que serve, ou qual é o objetivo de Deus. Muitas pessoas questionam o Senhor, perguntando o porquê das coisas. Mas, na verdade, o sábio apenas quer saber o para quê das coisas. Ou seja, qual é o objetivo? Ou por que Deus está permitindo? E isso segue, de certo modo, a recomendação de Tiago, dizendo assim: está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém triste? Faça oração. Esta oração, na tristeza, é sobretudo uma oração de dependência e de submissão à vontade de Deus. E não necessariamente oração para expulsar a tristeza. O quebrantamento na aflição é, portanto, uma ou outra medida da adversidade. A palavra ensina que tanto o dia da prosperidade quanto o da adversidade procedem da parte de Deus, que fez assim este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Isto é,
para que ninguém saiba o que lhe reserva o futuro, e assim vivam sempre dependendo inteiramente de Deus, confiando suas almas ao fiel Criador na prática do bem, enquanto sofrem nesse mundo. Deus misturou esses dois na condição dos homens nesse mundo, que tanto experimentam um pouco de prosperidade quanto de adversidade. Essa mistura tem lugar não somente na aflição dos santos, dos quais é dito que no mundo tereis aflição, ou no mundo terão tribulação, mas até mesmo na aflição de todos os homens. Estas são as aplicações da vara da adversidade que passa pelas pessoas. E a aflição da pessoa pode ser extinta de repente, assim como a nuvem que desaparece, antes que o percebamos, sem que seja produzido qualquer efeito duradouro. Assim, o quebrantamento na aflição da adversidade continua durante um tempo mais curto ou mais longo, mas o quebrantamento na aflição produz efeitos duradouros. Como o quebrantamento produzido pela crueldade de Herodes, que fez com que a aflição das mães em Belém lamentassem a morte de seus filhos, produzisse, nesse fato, um lamento para o qual não se encontrou conforto. E há um quebrantamento produzido por um conjunto de aflições que se sucedem, tal como no caso de Jó, que, enquanto o mensageiro de más notícias ainda falava, veio um outro com outras más notícias. José experimentou esse tipo de quebrantamento quando, em sucessão, foi lançado na cova pelos seus irmãos, vendido como escravo e lançado numa prisão egípcia. Há quebrantamentos que são de tempo prolongado, como, por exemplo, no caso de Sara, de Raquel, de Rebeca, que foram impedidas de gerarem filhos por muito tempo. Outros que, como aquela mulher que tocou em Jesus, sofria de uma hemorragia há mais de 12 anos. E assim, há variedades de aflições e variedades de problemas, tanto na qualidade delas, quanto em relação às pessoas. E mais particularmente, encontramos na natureza do quebrantamento, na aflição, essas 4 coisas. Por exemplo, desarmonia. Uma coisa que aflige é a persistência. E não há, naturalmente, em sua própria natureza, nenhuma outra pessoa ou coisa como um quebrantamento em relação à vontade e os propósitos de Deus. Se a vontade de Deus fosse aceita e feita no mundo, haveria nele uma harmonia perfeita. Mas como isso não é feito voluntariamente, em razão da natureza terrena do homem, que muitas vezes não está sujeita à vontade de Deus e nem mesmo pode estar, então ele fará com que todas as coisas cooperem juntamente para o cumprimento da sua vontade, sejam essas coisas agradáveis ou não agradáveis. Ele fará aquilo que tiver que ser feito, porque ele é Deus. Assim, se Paulo deve ser entregue nas mãos dos gentios, foi pela vontade de Deus que ocorreu, de modo que a Paulo foi revelado pelo Espírito as cadeias e as tribulações que lhe aguardavam. Ele ficou sabendo dessas coisas. E assim, não havia nenhuma desarmonia nisso, mas na aflição de toda pessoa há a desarmonia entre o que se passa em nossas mentes e a inclinação natural delas. Vamos explicar melhor. A situação adversa traz a cruz à pessoa, e esta não responderá harmoniosamente a isto. Quando a divina providência traz aprovação à vontade do homem, vai de um modo e a situação vai de outro. E a vontade puxa para cima e a situação puxa para baixo. E assim vão em sentidos contrários.
E é justamente nisso que consiste a aflição. Esta desarmonia produzida pela aflição que nos exercita no estado da provação, no qual somos chamados a confiar mais em Deus, enquanto caminhamos pela fé por essa tribulação. Não apenas através da visão, mas temos que nos aquietar e nos ajustar à vontade e ao propósito de Deus, e não insistirmos de que a situação devesse estar de acordo com o que nós estabelecemos em nossa mente. O segundo ponto é que nós temos uma perda de visão, ou seja, as coisas entortadas são desagradáveis à vista, e nenhum quebrantamento na aflição parece ser alegre, mas é doloroso. É o que está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Então as pessoas precisam se precaver de dar curso aos seus pensamentos, enfatizando o quebrantamento na aflição delas e de manter isto muito à vista. O rei Davi mostra uma experiência dolorosa sua quando disse: enquanto eu estava meditando, o fogo estava queimando. E Jacó agiu de modo mais sábio, quando chamou seu filho Benjamim de filho da mão direita do que a mãe agonizante que lhe tinha chamado de Benoni, que significa o filho da minha tristeza. Porque com isto não estaria provendo um meio de quebrantamento na aflição. Toda vez que pronunciasse o nome de seu filho, lembraria do estado pelo qual ele nasceu. Realmente, um cristão pode ter uma visão diferente, uma visão fixa, mas fraca do seu quebrantamento na aflição à luz da palavra de Deus, que representa isso como uma disciplina, a disciplina da aliança. Assim, a fé descobrirá uma visão escondida nisto, debaixo de uma pequena aparência externa, percebendo o quão agradável é a vontade de Deus. A sabedoria de Deus é quando nós usamos esses elementos e nos apropriamos da confiança e da fé no Senhor para passarmos pela aflição. Assim, muda toda a nossa visão de Deus e das coisas pelas quais estamos passando. Com relação às tribulações, nós precisamos ser sábios no sentido de não criticarmos o Senhor. Pelo contrário, nós dependermos dele, nos submetermos a ele e entregarmos a ele esse momento tão complicado e difícil em nossa vida. Seja de uma forma errada, que estejamos passando por tribulações, ele nos perdoa. Seja de uma forma que nós não sabemos ou não tivemos culpa, mas simplesmente ele permitiu que nós passássemos, que ele nos ajude a vencer. Este é o verdadeiro uso da sabedoria, que você possa usá-lo de uma forma benéfica e produtiva em sua vida. Para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem feito por nós. E ao mesmo tempo entregamos a Ti as nossas vidas. Que o Senhor Deus nos perdoe e nos ajude a vencermos as nossas lutas e as nossas tribulações. Que possamos ser sábios no dia a dia e agirmos de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor nos dê forças. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com todos os seus amigos e contatos. Também curta no final e se inscreva, para que possamos divulgar essa palavra a todos que não a conhecem.
e que isso seja útil e proveitoso para a sua vida. Que você tenha um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.